Olá a todos, nós estamos iniciando mais um Saúde em 30 Minutos, aqui no Espaço Novo, no Inseller, e a gente está com uma visita muito ilustre, profissional que eu admiro muito, não somente eu, mas muita gente, sobretudo lá de Pelotas, do Beneficência Portuguesa principalmente, que é o Dr. Armando Manduca. Ele é médico, urologista e administrador hospitalar, tem uma vasta experiência em administração hospitalar. A gente conversou muito na semana passada, né, Manduca, sobre a tua experiência, e o que mais me cativou, que mais me motivou, inclusive, a ter uma conversa com ele aqui no Saúde 30 Minutos, foi o quanto ele consegue inspirar as pessoas na parte de liderança. Então, o tema que a gente vai falar aqui hoje é liderança em saúde, como inspirar as novas gerações. Senhor Armando Manduca, seja bem-vindo. Obrigado, é um prazer participar do Saúde em 30 Minutos, né? Tudo que se refere à saúde, né, faz parte da minha vida, né? Eu passei a minha vida inteira me relacionando com coisas da saúde. Então, é um prazer participar, colaborar, né, naquilo que é possível, né, que as pessoas possam usufruir de alguma coisa do conhecimento da gente. Muito obrigado. O senhor fez medicina em que ano? Olha, eu me formei em 1969. 69. 69. Na faculdade era do IPES, Instituição para o Ensino Superior do Sul do Estado. Hoje, né, a Universidade Federal de Pelotas. Hoje, Universidade Federal de Pelotas. Isso. Essa faculdade ela começou a funcionar tendo como hospital a Beneficência Portuguesa. E na época, a partir do terceiro ano de faculdade, todas as aulas eram ministradas na Beneficência Portuguesa, teóricas e práticas. Entendi. Então, veja bem, no terceiro ano de faculdade, eu comecei a desenvolver minhas atividades no hospital. Esse que hoje eu faço a gestão. Que o senhor faz a gestão. Mas o senhor... de 60 anos. O senhor atuou principalmente como médico, fez a urologia. Sim, eu entrei lá como estudante, né? Fiquei terceiro, quarto, quinto, sexto ano, todos os estágios, todas as aulas assistidas no hospital. E na época que eu me formei, residência médica era uma coisa que estava iniciando. Então nós aproveitávamos muito, na época, era o professor titular da disciplina, né, da faculdade, que nos convidavam para participar dos procedimentos cirúrgicos, do acompanhamento de pacientes. E isso, então, comecei na urologia já no quarto ano de faculdade. Fui mesmo? Em desenvolvendo, né? E no sexto ano eu já operava, conseguia fazer, eu era o primeiro assistente do professor. Qual era a idade do senhor quando o senhor se formou em medicina? Eu me formei com 26. 26 anos. E o senhor atuou durante muito tempo como médico urologista lá em Pelotas, correto? Sim, durante 50 anos. Né? E o que aconteceu depois de 50 anos que o senhor começou a se envolver em gestão? Por que começou a se envolver em gestão hospitalar? Qual foi o gatilho aí? Liderar um hospital. A Beneficência Portuguesa sempre foi o hospital onde eu trabalhei. Né? Profissional urologista, nesse hospital eu entrei como recém-formado, fazendo plantão de pronto-socorro e fazendo plantão de médico interno do hospital. Né? Em seguida, sendo considerado um urologista pela Associação Médica Brasileira, né, fazendo aqueles exames aqui, fui participar da urologia dentro do hospital, da cirurgia urológica. Lá eu fui diretor do centro cirúrgico, fundei o serviço de urologia e nefrologia. Eu realizei o primeiro transplante rim do hospital.
né? Enfim, desenvolvi profissionalmente. Fui bem sucedido sempre na minha profissão. Fiz durante 50 anos, né, um atendimento de consultório. Eu sempre disse, quando completar 50 anos eu vou para um consultório. Mas a beneficência, esse hospital, em determinado momento, começou a enfrentar uma crise muito forte. Crise financeira. Né? E começou a fechar diversas alas do hospital. E eu fui chamado pelo presidente do hospital, pelo diretor técnico do hospital, que era meu amigo na época, tinha trabalhado comigo, porque eu sou funcionário público aposentado do INPS, né? E lá ele me pediu para fazer uma auditoria nas contas do hospital. E eu fui lá para fazer isso. Mas por que ele te pediu isso? O senhor não tinha formação em administração. Não tinha formação disso, mas eu tinha formação de gestão de saúde pública. Ah, tu já tinha alguma coisa? Entendi. Sim, já tinha 12 anos de formação em gestão de saúde pública. Eu trabalhei como funcionário do INSS, depois INAMPS. Quando extinguiram o INAMPS, me cederam para o Estado. Eu fui para a Delegacia Regional de Saúde. Uhum. E lá eles me deram um cargo, me nomearam diretor de planejamento da 3ª Coordenadoria Regional de Saúde, que era dos 25 municípios da região. Ali foi o início da tua carreira de gestão? Foi o início dessa parte, né, que eu comecei a fazer gestão. E lá... Deixa eu só... Desculpa... Uma coisa que a gente separa bem entre nós, eu sou médico também, o senhor é médico, uma coisa é assistência, é cuidar do doente. O doente está ali, Sim. A gente vai cuidar dele. Outra coisa é tu cuidar de gestão. Envolve finanças, envolve pessoas, envolve processo. Quando o senhor começou, e a urologia, o conhecimento de medicina, por que o senhor começou? O que foi Eu fui convidado várias vezes para participar de gestão dentro do INPS. Eu nunca quis. Sempre disse não. Sempre disse não. Assim, eu me formei para atender pacientes. Eu sou cirurgião, eu atendo pacientes e consulta, cirurgia, a minha vida é essa aí. Nunca aceitei. Entendi. Mas eu fui cedido para uma instituição que não tinha mais atendimento assistencial médico. Então lá eu fui obrigado a fazer. Não tinha muita opção. Não tinha opção, era gestão só, entende? Primeira coisa que me pediram, tem que fazer implantação de AIHs, de APACs, do SUS, né? O senhor perguntou, aonde eu vim parar? E eu tive que começar a fazer aquilo, porque era a pessoa encarregada de fazer. Entendi. E aí eu fui, né? Depois do Estado, eu fui requisitado pelo município. Aí eles queriam habilitar o município na forma plena da saúde. Era uma coisa que tinha só uma meia dúzia de municípios aqui no estado que estavam habilitados na forma plena. Entendi. E eram municípios pequenos. E Pelotas já era um município maior, né? E eu fui cedido para o município em 1998. Em 98, 99, eu coordenei esse processo todo, né, de habilitar o município na forma plena da saúde. Quer dizer, receber o dinheiro direto no Fundo Municipal de Saúde, né, e determinar onde é que ele vai ser utilizado. E antes, o recurso vinha para o Estado e o Estado repartia, né, de acordo com aquilo. E eu fiz esse processo lá. Então, fiquei com essa experiência. E teve sucesso? Sucesso. Né? Tanto na coordenadoria, quando eu entrei lá na Delegacia Regional de Saúde, que eles chamavam, eles diziam que era a pior delegacia do Estado. Depois
Quando eu saí, já era considerada a primeira delegacia. Eu já vinha fazer palestras aqui na Secretaria Estadual de Saúde a respeito da implantação dos serviços do SUS, aquelas coisas todas. E fui... Isso década de 90, né? Isto. Década de 90. É. E eu continuava sempre exercendo a minha atividade médica. Assistencial. Assistencial, consulta, cirurgia, essas coisas todas. E o senhor estava gostando já? Porque o senhor tinha negado antes de fazer gestão. Sim, eu entendi que como cirurgião e como médico, eu resolvia as situações de forma individual. Enquanto que na gestão, com uma assinatura, com uma decisão, eu resolvia... Muita gente. De milhares de pessoas, né? Então, quando coordenei o processo de municipalização da saúde, por exemplo, eu estava fazendo um projeto, né, para atender 340 mil pessoas de Pelotas e mais nos 25 municípios da região. Então, mais de 1 milhão de pessoas, né? Isso foi, né, impactou muito na minha decisão de fazer isso aí, né? E aí esse hospital estava em fase falimentar lá. Me pediram para fazer uma avaliação. Eu fui lá, fiz a avaliação e repassei para os gestores lá. E o último dia que eu estava terminando essa avaliação, eles foram lá, me convidaram para jantar. E aí disseram que tinha um hospital que eles conheciam, que tinha um médico fazendo gestão e que tinha dado muito certo. E que estavam pensando fazer isso lá na Beneficência. Perguntando o que eu achava. Eu disse, olha, eu acho boa ideia. Mas vocês devem ter um gestor para fazer isso, né? Quem é o médico que vocês... E o médico era eu, né? E aí eu disse, mas eu não posso resolver isso sozinho, vou ter que conversar com a minha esposa, com a minha família, né? Porque... isso vai impactar no meu padrão de vida, que eu vou ter que parar de operar por causa do conflito de interesse dentro da instituição, e eu sou um cirurgião, eu sou bem sucedido, tenho uma... Enfim. E eles me disseram, tu é a última esperança. Nós precisamos de alguém com credibilidade lá, e o hospital vai fechar. Isso era 2000 e... já não era mais década de 90. 2003. Tá. O senhor teve aquela experiência positiva década de 90, em gestão. Tinha 12 anos já de gestão, isso aqui. E aí, então, eu fui para o hospital. Eu aceitei o desafio e naquela... semana seguinte que eu aceitei o desafio, o conselho gestor do hospital se reuniu. A esposa aprovou? Aprovou. Não, com muita dificuldade. Muita dificuldade. Porque já sabia que isso ia impactar, né, financeiramente na vida da gente, né? Mas existia uma afetividade já entre o hospital e eu, né, que toda a formação lá dentro do hospital de médico, né, os filhos nasceram todos lá, netos, então eu tinha esse sentimento de que não podia deixar o hospital fechar. E eu fui nessa reunião do conselho como convidado e nós determinaram o fechamento da casa. Entendi. Vamos fechar semana que vem, então. Fechar o hospital? Fechar o hospital. Vamos fechar o hospital. E aí eu pedi a palavra. O hospital que o senhor se formou, eu me formei todo, né? Trabalhava. Trabalhei toda a vida lá, era cirurgião do hospital, coração, médico, né? Então querendo fechar a instituição. E eu pedi a palavra e disse, olha, vocês me contrataram aqui para fazer a gestão do hospital. Eu estou aqui faz uma semana, né? Vocês têm que me dar prazo para mim ver se realmente o hospital não tem mais solução. Mas já tinham votado tudo, né? Aí eu disse,
fechar, desativar o hospital hoje, semana que vem, se eu puder manter mais 30 dias, por que desativar antes? Vocês me deem essa oportunidade. E aí eles voltaram atrás e me deram uma oportunidade. Aí eu comecei. E qual era a tua posição dentro da instituição quando o senhor teve essa oportunidade? Eu entrei como administrador. Administrador. No começo, não me foi repassada a área financeira do hospital. E isso aí era o problema maior da instituição. Eu entrei e já fui vendo qual era a situação financeira da instituição. No hospital não existia nada. Para mim saber qual era o resultado do balanço operacional, quer dizer, o que eu gasto para produzir os serviços, o que eu arrecado com o faturamento, com a venda daqueles serviços, né? E vejo qual é o resultado obtido. Eu não tinha dados nenhum, não tinha sistema de custos, né? A única maneira que eu encontrei de fazer isso foi pegar o balanço patrimonial, porque aquilo é um documento legal, jurídico. Do balanço patrimonial eu retirei tudo que era pagamento de dívidas e tudo que era recurso utilizado em investimento. Então, o que sobrou foi realmente o custo dos procedimentos realizados. Né? Tudo que você pagou, menos investimento, né? E menos pagamento de dívidas, foi o custo da realização dos procedimentos. E aí, a receita é fácil. É só entrar lá na receita pela produção de serviços e eu encontrei, então, o déficit operacional da instituição. Na época, R$257 mil. Mil? R$257 mil mês. Eu tinha que tirar esse déficit. Vamos ver se a gente consegue aumentar a receita. Então, revisão de contratos com os planos privados de saúde. Tinha contratos há 5 anos sem reajuste. Né? Comecei em cima disso. Pacotes cirúrgicos que se realizavam muito no hospital. Eu criei, já dei início, um sistema de custo do hospital. E comecei a calcular o custo desses processos todos, desses procedimentos. Foi difícil, né? O corpo clínico Resistiu. Ficou muito indignado, porque a verdade é que o hospital fazia procedimentos com recebimento de valores abaixo do custo, né? Da realização desses procedimentos. Então, isso foi equilibrando. Serviços que davam um prejuízo muito grande para a instituição, eu desativei. Fiz demissão, naquela época, de 87 funcionários. Tinha que sobreviver. Sobreviver. Tinha que sobreviver. Implantei no hospital uma governança corporativa e uma estratégia de sobrevivência. Né? Governança corporativa, né? Transparência em tudo que está sendo feito, prestação de contas e tudo, né? Equidade, né? Tratando desigual, os desiguais de forma desigual. Meritocracia. Isto. E preocupação com a sustentabilidade institucional e com o relacionamento com todos os stakeholders, né? Uhum. Gestores de saúde pública, de outros hospitais, planos de saúde, não sei dentro. E chamei os fornecedores. Mas antes de chamar os fornecedores, eu já tinha conseguido mais ou menos equilibrar
a receita e despesa, com demissão de funcionários, com alguns contratos revistos, com algumas negociações com o próprio SUS, com uma negociação com a universidade, que fazia parte do hospital. E fui para a direção. Quer salvar o hospital, tem que me entregar o financeiro. Eu não posso negociar com fornecedores, me comprometer de realizar pagamentos e coisas sem conseguir. Os médicos não recebiam há 2 anos. Os funcionários recebiam salário em 3 vezes e atrasado sempre. Vivia aquele clima de greve, né, de ameaça de greve, sindicalistas fazendo discurso na frente do hospital. Cirurgias eram suspensas porque não tinha campos operatórios. A instituição funcionando 1/3 só da estrutura física. Né? Tinha que agir. Isso aí. Caos. Caos total. Né? Isso. E aí vem aquela história. Estou cuidando do financeiro do hospital há 10 anos, não consegui ainda resolver. Você não tem 1 ano aqui e acha que vai resolver. Essa foi a fala que te fizeram. Certo. Me foi colocado isso na direção. Eu não sei se vou resolver. Eu quero tentar resolver. Mas eu sei de uma coisa. Se você não me passar isso, o ano que vem não vai ser 10, vai ser 11 anos que você está fazendo a mesma coisa e não conseguiu, porque não está mudando nada. E quando a gente não muda, você só tem resultados diferentes, tu faz coisas diferentes. Repetindo as coisas. Está se repetindo as coisas. E aí me entregaram, senhor. Aí. Uma coisa... Me entregaram e... Eu só vou te contar isso aqui porque eu acho que é uma coisa importante. Relevante. Eu chamei 10 fornecedores. 10 fornecedores. E aí eu devia para todos eles. Né? O hospital tinha uma dívida em torno de 150 milhões de reais. Né? 150 milhões? Entre fornecedores, entre Isso a valor presente CE, quase 1 bilhão a valor presente. Telefone, água, luz, né? Era tudo, não pagava ninguém, entende? Não descontava as obrigações trabalhistas, não depositava fundo de garantia. Quem queria fechar tinha quase razão. Sim, mas está com tudo na mão. E eu chamei 10 fornecedores e individual, cada um. A conversa era a seguinte: você só me fornece material e medicamento se eu lhe pagar à vista. Agora, eu tenho uma dívida com você. Quando eu cheguei aqui, eu tinha uma receita menor do que a despesa. E ao lado tinha uma dívida enorme para pagar. Você só me fornece medicamento pagando à vista, eu tiro da receita para pagar a dívida, mas como a despesa é maior, cada vez aumenta mais isso aqui. Cada vez aumenta mais. Não tem como solucionar. E o hospital está para alimentar. O senhor foi transparente. Transparente, está para alimentar. Então, assim, minha proposta para você: o que você me fornecer do dia 20 ao dia 20, eu vou lhe pagar de 20 a 30. Entre 20 e 30. Estou ganhando 40 dias aí. Né? E vou lhe pagar da dívida esse valor, que é para você não perder a dívida. E aí nós vamos ficar possibilitados de manter o nosso relacionamento. Se você não aceitar, eu não vou mais comprar de você. E você vai entrar na justiça para receber esse valor, porque o hospital não tem recurso. Entendi. Naquela época, todos os serviços que a gente produzia já tinha bloqueio de conta. E a gente tinha que criar um sistema de cheque administrativo e contas fictícias para poder fazer gestão dentro da Era isso que estava acontecendo. E teve 6
6 pessoas aceitaram essa minha proposta. De quantos? Mais ou menos, fornecedores. Ah, não, tinha mais de 50, 6 aceitaram. aceitaram. Eu chamei 10, os 10 maiores. Dos 10 que eu Dos chamei, 10, 6 60%. aceitaram. E eu comecei esse sistema com eles. 3 meses depois, todos eles estavam voltando, entrando na mesma sistemática. E eu não atrasei, desde aquele dia, eu não atrasei mais um dia sequer o pagamento deles. Eu pedi prazo para os médicos para pagá-las, pedi um prazo de 6 meses para começar a pagar a produção. E com essa negociação eu já consegui fazer fundo de caixa, porque como eu gastava material e medicamento tudo comprado à vista e eu comecei a pagar 40 dias depois, eu consegui fazer fundo de caixa. Eu já estava mais ou menos equilibrado na receita e despesa com as atividades que eu tinha executado, fechamento de serviço, né, novos contratos, enfim. E a partir daí, o hospital foi se recuperando aos poucos, né? E hoje a gente, né, pagou as dívidas todas, não estamos sustentáveis, né? Uma das poucas instituições sustentáveis no nosso estado, no nosso país, né? Foi uma reviravolta. É uma reviravolta, foi muito bom isso aí, né? Parabéns. Mas o mais difícil dessas coisas todas é fazer com que as pessoas acreditem naquilo que você está propondo, né? Para liderar, precisamos, em primeiro lugar, saber comunicar, né? Porque se você precisa influenciar, precisa fazer que as pessoas acreditem em você, você tem que ser claro na comunicação. O seu propósito, ele tem que ser alcançável. Você tem que transmitir, argumentar, fazer as pessoas acreditarem que você vai chegar naquele objetivo, e ele tem que ser alcançável. Porque você só vai ter o reconhecimento de uma liderança constituída forte se você obtiver resultado. No momento em que você passa a ser exemplo, que os seus liderados, eles querem ser parte do que você é, naquilo que é o importante para eles, entende? E confiam naquilo que você diz vai acontecer. Então, eu vou te dar um exemplo assim, ó. Criaram 2 hospitais públicos na cidade, lá agora, nos últimos tempos, e eu entendi que a visão da beneficência tinha que passar a ser outra, né? Tinha que se transformar num hospital de referência em alta complexidade para metade sul do estado lá. Uma palestra para todos os funcionários lá do hospital, eu apregoo isso. E falo, nós temos que ter até o ano de 2026, temos que começar a fazer cirurgia robótica, temos que criar um centro de endoscopia, temos que criar um centro de hemodinâmica, temos que comprar um PET scan, temos que reformar toda a estrutura que foi colocada. Aí fica todo mundo pensando, mas ele vai conseguir fazer isso? Não, isso. Não. E aí, a credibilidade. Nem todos vocês confiam que isso vai ser possível de realizar. Agora, eu quero deixar uma pergunta para vocês.
alguma vez eu disse para vocês que nós íamos alcançar um determinado objetivo e esse objetivo não foi alcançado? Quem se lembra de alguma coisa que... É resultado, né? Não tinha ninguém. E o resultado é o que é mais importante, entende? E nesse momento, as pessoas começam a te enxergar de uma forma diferente. Então você tem que entender que você passa a ser um espelho, um exemplo para aquelas pessoas que estão trabalhando contigo. A tua conduta, né, demonstra que tu tem uma responsabilidade muito grande para cumprir. Isto é peso, né? É muito pesado para as pessoas. Muita gente. Né? É um peso muito grande. Mas aí você tem que entender isso aqui, né? Saber que você tem que inspirar confiança sempre. Aí de repente você recebe uma homenagem, entende? Que você não está esperando. E eu não... Bom, de repente o cara baixa um pano lá e tem um busto meu lá para ser colocado na sala de espera do hospital e você fica mais quietinho, né? Eu vi E aí essa homenagem. E você levanta para falar alguma coisa, não sabe nem o que vai dizer, porque isso é uma coisa inédita. Eu já tinha recebido outras homenagens dentro da instituição, tinha uma UTI com o meu nome, coisa assim, mas esse tipo de coisa. E aí depois eu fui ouvir o que eu disse para as pessoas naquela ocasião. Na ocasião da homenagem. Duas coisas que eu gravei, das poucas palavras que eu consegui dizer, porque eu estava muito emocionado. Aí eu disse assim, eu fico olhando a minha imagem aqui e imaginando que ela foi construída com diversos fragmentos desse material. E cada um desses fragmentos representa um de vocês que me acompanharam nessa jornada toda de 60 anos trabalhando aqui dentro da instituição. 60 anos. Então, eu dividi com eles isso. Isso é o que um líder faz, né? Eu estou te dando 5 passagens que quando eu ouvi, eu achei que isso que eu tinha colocado foi uma coisa interessante para quem está sob emoção, tu não consegue dizer as coisas. E outra coisa que eu disse é assim, eu peço a vocês que me ajudem a ser, no cargo que eu ocupo, o gestor que cada um de vocês gostaria que eu fosse. Eu estou te colocando isso... Qual é a frase mesmo? Qual é a frase mesmo? Não é questão de uma frase. A colocação disso aqui, entende? É a responsabilidade. Quanto mais eu tenho consideração de vocês, maior é a minha responsabilidade com a instituição. Entende? E a liderança tem que ser feita assim. Eu estava saindo em férias. No dia da homenagem. No dia da homenagem. Eu voltei um mês depois, a primeira reunião que eu fiz com os funcionários. Aí já é uma coisa pensada. Eu voltei, o que eu vou dizer para essas pessoas agora, né? E eu cheguei e disse... eu estive imaginando que alguns de vocês
estão pensando que um colega que tem nome numa UTI, que tem alguns títulos, homenagens, placas, etc., que tem um busto na sala de espera lá do hospital, é a bolacha mais recheada do pacote. E eu não quero ser visto assim por nenhum de vocês. Cada um de nós é uma bolacha do pacote. Nós temos que valorizar o pacote e aí nós estaremos valorizando todas as bolachas do pacote. Então, o mais importante do que cada um de nós é a nossa instituição. É ela que tem que ser valorizada. O todo. E quando ela for valorizada, todos nós vamos ser valorizados. Porque é assim que eu acho que a gente tem que proceder. Não é? Eu tinha uma gestão aberta, todo mundo fala. Você me traz tem uma ideia, me traga uma proposta, me traga uma solução junto, vamos sentar, vamos conversar e vamos discutir como é que nós vamos resolver isto. E a minha preocupação maior sempre foi formar líderes. Líderes nos níveis estratégico, tático e operacional, né? Porque você consegue formar líderes nos 3 níveis, né? As equipes multidisciplinares, elas se tornam muito mais fortes. Essa é uma pergunta. Como que forma um líder? Porque o senhor inspira muita gente. Formar líderes é empoderar a pessoa, acreditar que ela é capaz de fazer, dar a oportunidade para que ela execute o seu trabalho e participar junto, auxiliar na formação daquilo que foi proposto. E tem um propósito, qual é a técnica que vai ser utilizada, né? E você vai acompanhar aquela pessoa, mas dando a ele a oportunidade de crescer. E eu vou te dar um exemplo. Eu tinha uma funcionária no hospital que tinha uma dificuldade muito grande de relacionamento. As habilidades soft skills. Pessoais dela eram muito difíceis, né? E todo mundo me pedia a demissão dessa pessoa, mas eu acompanhava e via que tecnicamente ela era muito competente. E eu pensei, ela não tem relacionamento com as pessoas, vou colocar ela num lugar onde ela trabalhe sozinha. E eu coloquei ela no compras. Prestei orientação de algumas coisas, eu coloquei no compras. Hoje, ela tem um conceito elevadíssimo dentro da instituição. Ela criou um programa que foi premiado aqui pelo Estado, Legal. pelo sistema de compras. A Bionex, que é uma empresa que compra medicamentos e materiais para o país inteiro, ela foi lá no hospital me oferecer, né, e me disse, doutor Manduca, o senhor vai ter uma economia de 30% aqui. Eu disse, eu gasto 1,5 milhão por mês dessas compras, vou economizar 450 mil. Com certeza, me interessa. Não nem fazer. Mas eu vou te fazer uma proposta. Nós vamos fazer, primeiro, um estudo comparativo, um projeto piloto, com o meu sistema de compras do hospital, para ver qual é a vantagem que eu vou obter. Vamos fazer 3 meses. Eu compro com 30% menos do que a Bionex. Olha. E o programa foi feito pela minha funcionária. É alocar as pessoas certas no lugar certo. Exato. No lugar certo. Empoderar as pessoas para aquilo que elas têm condição de fazer. Entende? Sua zona de potência, né? Isso aí
é uma coisa que funciona muito dentro da instituição. Você tem que observar, né, qual é o nível de liderança que a pessoa tem, né, até onde naquilo dentro da equipe pode ajudar. Né? Uma pergunta para o senhor. O senhor acha que todo mundo pode ser um líder? Sim, pode. Em diferentes locais? Em diferentes locais e diferentes atividades. O que é liderar? Liderar é influenciar pessoas para obter, né, o resultado que você entende que essas pessoas podem obter. Então, mas se você não empoderar as pessoas, não der liberdade de ação para a pessoa, né, você não cria líder. Todos nós temos habilidades, temos conhecimentos. Eu acho que a gente tem que pensar assim, ó. Para ser líder, você tem que ter conhecimento, você tem que ter habilidade técnica, habilidade política, você tem que ter inteligência emocional, você tem que ter sabedoria para utilizar a sua inteligência, você tem que ser exemplo daquilo que você faz, você tem que transmitir confiança, credibilidade, entende? Agora, se você acha que as pessoas podem confiar em você, por que não podem confiar em outro também? Um líder se forma. A liderança é uma formação. Eu estou aprendendo a liderar melhor enquanto eu estou liderando outras pessoas. Isso é uma troca. Enquanto lidera, tu aprende a liderar? Eu aprendo a liderar. Quando você ensina, você está aprendendo. Eu fui professor na Faculdade de Medicina, professor de urologia, cada aula que eu ministrava, eu entendia que eu estava aprendendo com as perguntas dos alunos, com os questionamentos, as dificuldades enfrentadas, né? E numa gestão é a mesma coisa. Você vai ter que lidar com diversos tipos de pessoas, né? Empatia faz parte do processo todo. Autoconhecimento também. Então, liderar é aperfeiçoar uma série de condições que você tem dentro de você. À medida que você vai aperfeiçoando aquilo, você vai se tornando uma liderança daquilo que você está se propondo realizar. Muito legal. Muito legal. Eu queria falar uma coisa que me chamou muita atenção na visita que eu fiz na semana passada, na segunda jornada. A gente foi lá na tua sala, o senhor estava sentado, foi eu e o Michael, e tinha um livro verde, lá na mesa. O nome do livro, eu não me lembro exatamente o nome, mas era um livro de inteligência artificial. Inteligência artificial. O senhor é um octogenário, tem 82 anos, 50 anos de medicina, 30, 40 anos de gestão. E a gente está na era da IA. E o senhor não parou de se atualizar. Isso faz parte de ser um bom líder? Com certeza, conhecimento. Artificial. Ninguém é líder sem conhecimento daquilo que ele está se propondo. Ele tem que conhecer. Né? O líder transmite a confiança na hora que você não sabe qual é o rumo melhor a seguir. A opção mais assertiva a tomar. O líder tem que se orientar. Então, ele tem que ter conhecimento. Né? Então, eu acabei de fazer uma MBA de inteligência artificial. MBA? Acabei de terminar agora, né?
Já que faz uns 30 dias que eu terminei. Eu tenho uma coisa, eu estou sempre estudando. Né? Eu termino uma pós-graduação e faço outra. Termino uma, faço outra. Eu vou fazendo. Eu não tenho interesse de currículo. Não quero currículo com a idade que eu estou, não estou disputando nada. Entende? Eu faço para aprender. E aprendo para aplicar na gestão que eu estou executando. Então, se alguém lá no hospital quiser implementar alguma coisa de IA, inteligência já artificial... está implementando. O senhor já... Já tenho implementado. Já tenho funcionários fazendo isso lá. Mas o senhor tem que saber para aprovar. Sim, claro. É exatamente isso. Você traz a coisa aqui, vamos discutir, vamos fazer, vamos provar. Eu já escutei muita gente falar, senhor Manduca, que tá, mas você está numa posição, tá, de CEO, tá, de diretor... Não precisa saber de tudo. Não. Tem o jurídico que cuida disso, o financeiro. Tu precisa saber de tudo um pouquinho? Ou... Eu conheço de tudo um pouco. O que o senhor acha sobre isso? É que dentro da instituição, veja bem, eu estou há 60 anos lá dentro. Passei por todos os setores da instituição. Inclusive pelo conselho do hospital, conselho consultivo médico que existia antigamente. Eu passei por todos os setores da instituição, eu conheço toda a instituição. Né? Agora, sim, se eu não conhecer nada de área financeira, como é que eu vou trabalhar com a finança do hospital? Se eu não conhecer nada de UTI, como é que eu vou fazer uma gestão de UTI? Se eu não conhecer nada de centro cirúrgico, como é que eu vou querer que as pessoas, né, façam a logística adequada do centro cirúrgico? Então, eu conheço todas as áreas. Entende? Agora, sim, eu dou liberdade para as pessoas trabalharem. Né? Assim, aí tem um problema. Dentro da instituição costuma ser assim. O técnico resolve, passou para o gerente passou para o supervisor, está tudo resolvido. Quando não resolve, entende? Quando não resolve, né? Então leva lá, vamos levar lá para o doutor Manduca, vamos conversar, vamos sentar e vamos resolver de todos. É assim que funciona. E para resolver o senhor precisa saber. Eu sei a mesma coisa. Se eu não souber, eu não vou conseguir. Entende? Então quem está lá no topo da pirâmide da hierarquia tem que conhecer. Tem que conhecer. Então você tem que ter conhecimento na área que você está trabalhando. Exato. E se tu está no topo, tu tem que saber. Lógico. Você só vai fazer uma cirurgia bem sucedida se você tiver conhecimento para realizar o procedimento. Em qualquer área de atuação é a mesma coisa. E uma última pergunta, até pelo nosso horário. Já estamos terminando. No topo da pirâmide, então, só para aprendizado aqui para mim, inclusive, que isso é uma coisa que me criticam, porque eu sou meio curioso com tudo. Quem está no topo da pirâmide lá na gestão, ele tem que saber de tudo um pouco. Tem certo? que saber de tudo um pouco. Mas o senhor falou que tem vários liderados do senhor que o senhor está formando como líder. Com certeza. Tem que deixá-los trabalhar. Qual é a função do líder? É da estratégia? Do líder que está no topo da pirâmide? Que não. Sim, um líder estratégico, ele faz a estratégia. Estratégia. Por exemplo, eu tenho que ser estrategista. Estão abrindo hospitais públicos na minha cidade. A população, 80% é SUS. Eu vou ter que começar a lidar com 20% da população. Mas eu tenho 7 hospitais na cidade. Então, se eu quiser continuar diferenciado, eu vou ter que me diferenciar em alguma coisa. Então, eu vou propor que o meu hospital seja um diferencial em procedimentos de alta complexidade. E aí, mas lá no meu hospital, 95% dos procedimentos cirúrgicos são por videocirurgia, são por laser, são por robô. Né? Eu tenho equipamentos de tecnologia avançada em todos os setores. Então, estou preparando o hospital para fazer aquilo. Agora, alguém tem que ter a ideia. Isso cabe, sim, ao gestor. Entendi. Ele pode ter sido até orientado por alguém. Alguém pode chegar e dizer para mim, doutor Manduca, o seu hospital vai fechar se o senhor não mudar a sua maneira de... Mas a caneta é sua. Entende? Mas eu é que tenho que decidir se é importante ou não é importante. E no momento em que eu decidir que isto é importante, a primeira coisa que eu tenho que fazer é convencer o conselho gestor do hospital. Entendi. Entende? E depois eu tenho que convencer toda
todos os colaboradores do hospital, porque eu preciso de todos eles, né? Eu faço área estratégica, faço planejamento estratégico. Eu dou recurso humano, dou recurso financeiro, dou equipamentos. Aí a parte tática. Eles vão pegar tudo aquilo que eu dei, entende? Vão orientar os que vão fazer a operação para chegar no objetivo que foi traçado pela área estratégica, pelo gestor. Que legal. E isso, você forma a equipe, divide com as pessoas, né, essas responsabilidades todas, né, e isso aí é que faz com que você seja considerado, porque não é assim, eu quero que faça assim. Não, eu quero fazer pela melhor maneira possível. Eu quero escolher a opção mais assertiva. Quais são as opções que vocês têm para me dar? Entende? E aí, entre todos, você vai discutir qual é a opção mais assertiva. Isso é uma coisa normal que se faz sempre. Né? Essa conversa está muito boa. Eu queria até fazer mais uma pergunta, aproveitando teu conhecimento aqui, porque é uma coisa que me incomoda bastante. Eu sou jovem, tenho 38 anos e estou liderando bastante gente hoje. Você é um líder. Tem bastante gente hoje no InSeller e a gente criou um programa chamado Masterclass. O senhor já até ouviu falar, a gente faz uma vez por mês com gestores de saúde, a gente faz um encontro aqui na nossa série. Você tem três coisas principais para a liderança que você tem. Você sabe comunicar. Você está falando para mim? Sim. Obrigado. Você sabe comunicar. Eu assisti palestra sua. Você sabe comunicar bem. Você tem conhecimento da área que você exercita. E você tem propósito. Obrigado. E o propósito tem que ser sempre alcançável. E o seu propósito é alcançável. Então, você é um líder. Obrigado. Ganhei o elogio do senhor ainda. Mas eu queria fazer minha pergunta, que é uma pergunta difícil. E aí no Masterclass o que a gente comenta, Manuca, que por mais que quem está aqui, ou aqui na liderança, tenha conselheiros, tenha opiniões, tenha pessoas que ajudam a decidir, a decisão é tua. E na hora que tu assina, na hora que tu diz é assim que a gente vai fazer, tem opiniões contrárias, a gente se sente de alguma forma um pouco sozinho. No sentido, em que medida? Porque existe uma chance da gente errar. Essa chance ela existe. E a gente sabe que o gestor, sobretudo de saúde... Por isso que você não deve fazer sozinho. Você deve chamar os outros sempre na mesa consigo para escolher a melhor opção. Tu escuta as opções, é isso que eu queria saber. Com certeza, tu escuta várias opções. Escuto as opções das pessoas. Entende? Eu sei que cabe a mim decidir. Mas eu escuto as opções de todo mundo. Entende? Outra coisa que um líder tem que aprender a fazer é dizer não quando tem que dizer não, por mais difícil que seja. Entende? E eu aprendi uma coisa. Aquelas pessoas a quem eu disse não, porque estava defendendo o interesse da instituição, são as pessoas que mais acreditam em mim hoje dentro da instituição. Com certeza. Doeu lá atrás para elas. Doeu lá atrás, entende? Eu tinha exemplos assim enormes disso aí, entende? Dizer não, acabou, brigar, ficar de mal comigo, não fala comigo 2 meses, entende? Tá? Daqui a pouco ele vem, me abraça, me beija e diz... Que borrada eu ia fazer. Ainda bem que o senhor disse não. O senhor é o meu líder, o senhor é o meu ídolo, o senhor é uma pessoa que faz o que tem que ser feito na hora. Então, eu estou te dizendo, dizer não quando tem que dizer não. Agora, assim, argumento é fundamental. Por isso tem que ter conhecimento.
A pessoa chega e eu quero isso, quero aquilo, não sei o quê. Vamos ver o que você quer, Por quê? vamos ver o que você produz, vamos ver como é a situação. Né? Se eu der isso para você, eu vou ter que dar para todo o hospital. Isso que você quer é um privilégio pessoal, eu não posso conceder. Tem que falar sério, franco com as pessoas. Né? Transparência. Eu parei de operar quando vim fazer gestão do hospital porque eu entendi que era um conflito de interesses e que isso ia me tirar a credibilidade. E a credibilidade eu acho que é fundamental Na liderança. né? Na liderança. Se você não acredita, não tem liderança. Não é? Muito bom. Quero te agradecer muito, muito mesmo por ter vindo aqui. Saiu de Pelotas, está aqui com a gente em Porto Alegre, aqui no nosso local de podcast aqui do Inseller, inaugurando, foi o primeiro. Muito feliz aqui e feliz também pelo feedback que o senhor deu para mim em relação à liderança e te agradecer muito mesmo, porque eu tenho certeza que aquilo que o senhor falou no início da nossa conversa sobre o líder estar impactando centenas e milhares de vidas, na ausência do líder, do gestor, eu tenho certeza que o senhor está impactando e já impactou muitas vidas, que as pessoas que foram impactadas nem fazem ideia. Porque se aquele hospital que a gente está comentando aqui tivesse fechado, olha quanta gente ficaria desassistida. Porque isso foi o que falaram para o senhor. Com certeza. E eu vou te dizer uma coisa. Eu tenho bastante idade e à medida que você vai conquistando coisas, você vai recebendo homenagens. Mas retrato na parede, certificado na mão, placas, nenhuma delas é mais importante do que o privilégio de você saber que aquilo que você fez está resolvendo as necessidades de muitas pessoas. Esse é um privilégio que muitas pessoas que não têm placa na parede, que não têm busto lá na sala de espera, eles têm pelo trabalho que executaram e sabem que aquilo que ele fez serve para resolver, para atender a necessidade das pessoas. Isso é importantíssimo. Né? Vale muito mais muito bom. Né, do que essas homenagens todas, porque é uma coisa interna sua. Muito bom. É o que você sente, enquanto que a homenagem é a expressão do que os outros pensam de você. Muito bom. E quando você inverte isso, isso que eu fiz está resolvendo a necessidade de milhares de pessoas. Elas nem sabem quem é que fez isso, mas eu sei que fui eu que fiz Senso de aquilo propósito, e que está ajudando a todos. Estivemos aqui, gente, com seu Armando Manduca, grande exemplo de liderança, diretor executivo do Hospital Beneficência Portuguesa, tem uma vasta história aí de gestão e tenho certeza que quem assistiu até o final vai sair melhor do que entrou. Sem dúvida nenhuma vai ter aprendido sobre liderança e até aproveito vocês a acompanhar o nosso YouTube, as nossas redes, porque a gente sempre tem uma conversa interessante com pessoas interessantes aqui no Saúde em 30 Minutos. Acompanhem o Inseller, acompanhem a história desse senhor que está aqui na minha frente, seu Armando Manduca. Quem não conhece, quem não conhecia, ele fez uma transformação no Hospital Beneficência Portuguesa e é um hospital que tem ajudado muitas pessoas, salvado muitas vidas. E isso sim, né, seu Armando, é o senso de propósito. Muito obrigado. Eu que agradeço poder participar do teu programa aqui, né? E se dizer que
liderar é aprender. Né? Liderar é aprender. É aprender. Né? A gente aprende a liderar liderando. Né? Então, eu tenho muito que aprender ainda. Então, Por isso está com um livro de certeza, inteligência artificial lá. Que isso, inteligência Tem que artificial. aprender. Sabe que eu escrevi um livro que era uma escalada à recuperação do hospital. No momento que eu consegui montar um equilíbrio da instituição e ainda, né, resolvendo uma série de outras coisas, eu escrevi um livro contando, né, como é que eu tinha feito em cada área de atuação para poder recuperar a sustentabilidade da instituição. Qual é o nome do livro? E aqui é uma escalada à sustentabilidade. E onde encontram esse livro, quem está assistindo a gente? Uma escalada à sustentabilidade. Eu fiz 2 edições só, porque isso eu escrevi esse livro para que os funcionários da instituição abraçassem a cultura da casa com mais força. Porque eu acho assim, aqueles valores institucionais todos que a gente tem, eles têm que ser abraçados pelo nosso quadro funcional, né? Criando um clima interno de satisfação e de força na busca do objetivo, né? Com equipes que têm uma empatia um com o outro, né? Eu sempre digo assim, nós temos que trabalhar sempre uns com os outros. E onde tiver um contra os outros, ele tem que ser afastado. Não. Porque Aí não é um time. deturpa a equipe. Né? A gente, isso é importante na instituição, né? Cultura, os valores institucionais que a gente tem, coisas que tu vem somando, né? Durante 168 anos tem o hospital lá, que eu faço a gestão. Né? Eu acompanhei durante 60 anos, então, um pouco mais da terça parte da instituição. Né? E deixou um legado. Estou deixando meu legado lá, com certeza. Formando líderes. Né? Eu agora estou querendo juntar 3 líderes fortes, fazer um triunvirato. E eles vão dividindo, né, os poderes. Durante 2 anos, um é presidente, o outro é vice, o outro é diretor, e assim eles vão fazer. Estratégia. Mas todas as decisões sendo tomadas sempre no nível estratégico pelos 3, né, acompanhados, né, do nível tático sempre que houver necessidade. É bom, né? Bom. Essa é sucessão, né? Sucessão. Nós temos que pensar sempre sucessório. que a gente vai passar e outros vão ter que nos suceder, né? Muito bom. Até nisso o senhor se destaca. Planejamento sucessório. Tem que se preocupar com isso, meu amigo. Muito obrigado, viu? Não, eu que agradeço a participação. Obrigado. Seja muito bem-vindo em outras vezes. Acho que vai estar aberto aqui para a gente vir conversar de outros temas. Com certeza. Aprender bastante. Quem sabe a gente vem uma para conversar de IA. O que tu acha? Pode ser. Você vai me dar um banho de IA, viu? Eu não fiz MBA.